eu vou trazer meu queridíssimo Altamiro Borges, o nosso querido Miro. Boa tarde, Miro, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Camila? Tudo certinho contigo? Boa tarde, eu não almocei ainda, estou com uma Ah, fome é lascada. verdade, é bom dia. Não, mas seria boa tarde mesmo. Tá É quase. bom dia. O sol está tão forte que até está me confundindo, mas a gente ainda não almoçou, então, portanto, Pois acho que é, nem estou com uma nessa fome. audiência. Quando você falou boa tarde, o apetite aumentou, inclusive. Ainda mais quem está aí, né, quem está em casa, né, fazendo a comidinha, né, preparando, arrumando as crianças para levar para a escola, indo para a faculdade, levando o seu idoso para fazer aquele exame, aquela consulta, ou o próprio idoso já está se preparando, arrumando. Enfim, tem muita gente aí cozinhando, isso que é legal, né, da nossa TV 247. As pessoas podem estar fazendo outras coisas, e é o legal do rádio também, né? Eu sou cria do rádio, viu, Miro? Sou Ah, cria do é? rádio, trabalhei muitos anos na Rádio Educadora da Bahia, então rádio é super fascinante justamente por isso. A gente não precisa estar ali colado esperando, enquanto está fazendo outras coisas, a gente está acompanhando, né? E isso que é o mais bacana. E a gente vem com essa força total de estarmos das nossas casas para as casas dos nossos telespectadores. Então, valoriza esse momento, viu, minha gente, que é um momento realmente muito importante. E Miro, eu estava falando aqui no início sobre essa alegria que nós estamos tendo, né, que é a repatriação dos 32 nacionais, depois de muita luta, mais de 35 dias, né, dessa amolação aí de Israel, né, fazendo esse terror com os nossos nacionais e tudo que está acontecendo lá em Gaza, com um esforço muito grande da diplomacia brasileira e com a participação efetiva, né, do presidente Lula, conseguimos repatriar os nossos nacionais. Como é que qual a sua análise deste cenário do Brasil nesse intento político, nessa força para poder trazer os nossos nacionais? Então, Camila, antes de tratar disso, eu queria te pedir um favorzinho. Quando você receber a Georgina, que é uma belíssima pessoa de ES, economista brilhante, por favor, manda um beijãozão para ela, tá? Mando sim, maravilhosa, Ana. Está aqui na minha terra, né? Tá, diga, não, grande baiano. Diga para ela que ou eu devo uma cachaça para ela ou ela deve uma para mim, que a gente bebe quando eu for aí a Salvador. Eu Né? vou entrar nessa, viu? Também quero tomar essa cachaça, mas seremos nós três. Então, fechou, fechadíssimo, combinado. Sobre o retorno, a repatriação dos 32 brasileiros. É um momento de alegria, né? Um momento de felicidade na nação brasileira. Né? O governo brasileiro, o governo Lula, deu um show nessa questão das repatriações. Essa é a décima viagem feita, né? Trazendo brasileiros de volta, retornando para o seu país em paz, né? Brasileiros e familiares brasileiros, de brasileiros. É a décima viagem. Várias dessas viagens foram feitas, inclusive, no avião presidencial, algumas no em aviões da FAB e outras direto no avião presidencial. Né? Então, é importantíssimo. E esses 32 brasileiros que estavam em Gaza sofreram um bocado. Foram mais de 30 dias de agonia. Né? A listinha estava pronta desde o início para a repatriação e o governo de Israel, que tenta depois mentir, né, fez de tudo para sabotar essa repatriação. Foi evitando, foi enrolando, foi protelando a repatriação lá pelo Egito, né, pelo portal de Rafah. Né? Então, oi, acho que deu uma caída. Voltou? Voltamos. Desculpa. Foi uma ligação. Então, é um momento de alegria. Você pega entre esses 32 brasileiros, tem 17 crianças, 17 pimpolinhos, né, que estão voltando para o Brasil em paz, né, no resgate em paz. Né. Foi uma baita ação do presidente Lula, né, foi uma baita ação da embaixada, do serviço diplomático do Itamaraty, né, para o retorno de todos esses brasileiros. Né. Um show no mundo. Né? Foi o país mais bem sucedido nesse processo de repatriação. Né? Tanto é que vários países aqui mesmo da América Latina têm pedido ajuda do Brasil, né, para repatriar os seus também. Né?
enfrentou essa atitude de Israel. Não há provas ainda concretas, mas tudo indica que, da parte de Israel, houve uma política de represália. Né? O Estado terrorista de Israel, né, não gostou da atitude do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ao propor aquele acordo de paz, de trégua humanitária, de corredores humanitários, não gostou. Aquela proposta foi vetada pelos Estados Unidos, que é quem tem poder de veto, todo mundo votou a favor. Israel não gostou. Israel não gostou das declarações do presidente Lula. O presidente Lula fez o que a ONU faz. A ONU não caracteriza o Hamas como grupo terrorista. É um grupo político, inclusive que dirige a faixa de Gaza. Assim como o Hezbollah é um grupo político. Então, eles não são caracterizados como grupo terrorista. Lula condenou as ações terroristas, mas não qualificou o Hamas como grupo terrorista, como Israel e os Estados Unidos gostariam. Israel ficou bravo com isso também. O Lula, em suas declarações, passou a falar em genocídio, conter o genocídio, que deixou bravo Israel. Talvez isso explique por que demorou tanto para a repatriação dos brasileiros. Uma represália de Israel. Uma represália de Israel. Mas agora estamos felizes, eles voltam, essas 17 crianças voltam, chegam hoje à noite ao Brasil, né, já estão voando, né, chegam hoje à noite ao Brasil. O presidente Lula vai recepcioná-los, né, vai ser importante, vai ser um dia carregado para o presidente Lula à noite, vai recepcioná-los, né, e vai manter a luta pela paz na região, né, pela trégua, né, pelos corredores humanitários. Né, então, eu acho que é um momento de alegria, né? É um momento de vitória do governo brasileiro. O presidente Lula se empenhou pessoalmente, né? Só de telefonemas, foram telefonemas para cerca de 10 chefes de Estado da região, para tentar desatar esse nó, tentar convencer Israel a liberar os brasileiros. Né? Se empenhou diretamente. Tem gente que é muito oportunista, muito sacana, muito chupim, tipo esse inelegível, né, o capetão, né, que tenta vender a versão, né, pelo esgoto digital bolsonarista de que Bolsonaro teria sido responsável pelo retorno dos brasileiros. Bolsonaro não foi responsável por mandar oxigênio para a Amazônia na pandemia. Bolsonaro não foi responsável por tirar os brasileiros da China, da região da China, na época da pandemia. Bolsonaro não fez nada para retirar os brasileiros na Ucrânia, na época do início do conflito. Não fez nada. Sempre alegou falta de recurso, falta de condições. Bolsonaro é uma pessoa sem empatia nenhuma. Para ele, dane-se que as pessoas morram. Né? Ele dá risada, ele faz chacota de falta de oxigênio. Aí vem tentar vender a imagem de que ele teve algum papel. Ele é um pária na diplomacia mundial, é um sujeito desqualificado e desrespeitado no mundo inteiro. É amiguinho desse carniceiro chamado Bibi Netanyahu. Né? Mas ele não teve papel nenhum nisso. É um chupim, realmente. Né? Como disse o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Paulo Pimenta, eu acho que ele acertou no alvo. Né? É um oportunista que tenta tirar vantagem, que não faz nada, tenta tirar vantagem. O governo brasileiro está de parabéns, alegria de receber esses brasileiros, né, em paz, né, receber essas 17 criancinhas que voltam ao Brasil em paz, não estão sendo alvo das bombas do Estado terrorista de Israel, que já matou mais de 4 mil crianças. Né? Então, motivo de alegria, motivo de muita alegria. Muita alegria. E como você destacou, Miro, foi um esforço do próprio presidente Lula, que entrou em campo, né, literalmente, fez muitas ligações, e dessas ligações também a gente viu que nesse período os países do Oriente Médio também se pronunciaram, né, contra Israel e pedindo que Israel saia, né, que deixe essa ocupação e acabe com esse holocausto em Gaza. Então, há um levante também, os países do Oriente Médio estão se levantando contra Israel, e a gente pode ter pode ter um sinal de que pode frear Israel ou não, porque o próprio Netanyahu disse,
deu uma declaração de que nada vai parar, de que nenhuma narrativa vai poder parar Israel, que eles vão continuar matando, que ele não falou literalmente assim, né? Mas que vai continuar o genocídio, independente do que esteja acontecendo, das discussões que estão acontecendo. E ele fala, é aquele discurso que lembra o discurso do Bush, né? De guerra ao terror. Né, algo que a gente já viu anteriormente. Ele questionou, inclusive, porque na época do Bush ninguém falou nada, ninguém se manifestou. Um argumento terrível, né? Mas o Oriente Médio está se levantando para que tentar frear Israel. Você acredita que pode, nesse momento, ter uma conversa mais tensa? Conversa não, mas algo mais tenso que tente frear Israel nesse genocídio em Gaza? Então, Camila, só voltando um pouquinho sobre o papel do presidente Lula. Eu peguei aqui a relação dos presidentes e chefes de Estado que o Lula conversou para liberar, né, para conseguir a repatriação desses 32 brasileiros, incluindo 17 crianças. Né? Ele conversou com dirigentes do Emirados Árabes Unidos, de Israel, da Palestina, do Egito, da França, da Rússia, da Turquia, do Irã, do Catar e do Conselho Europeu. Ou seja, ele teve conversas nesse período com 10 países para conseguir essa repatriação. Aí vem esse chupim do Bolsonaro, do capetão, dizer que foi responsabilidade dele. É um picareta, difusor de fake news, que só engana os trouxas, realmente. Mas essa era só para listar com quem o presidente conversou e colocando toda a estrutura do Estado para garantir o retorno desses brasileiros e para garantir agora a guarita, né? Aconchego para esses brasileiros que retornam, que voltam ao Brasil. Então, essa observação. Com relação ao Netanyahu, Netanyahu é um carniceiro. E é um carniceiro que tenta se sustentar na política em cima de mortos, utilizando cadáveres, sangue, para se sustentar na política. O Netanyahu estava quase caindo em Israel. Quase caindo. Estava quase com manifestações toda semana, todo final de semana, manifestações pedindo impeachment do Netanyahu, que é acusado, tem 4 processos de corrupção, é um bandidaço, ladrãozinho, né? É um bandidaço. E, além disso, estava tentando, a exemplo do seu amiguinho aqui no Brasil, do Bolsonaro, calar a boca da Suprema Corte de Israel. Então, havia um movimento de ruas pela queda do Bibi Netanyahu, que é um bandido, um oportunista, né? É um sionista daqueles bem radicais, se é que existe sionista não radical. Né? É um sionista daqueles bem radicais. Pois bem, ele tenta utilizar a chacina para se sustentar no poder e para evitar a cadeia. Isso é um bandido, é um carniceiro. E aí ele não tem dúvida nenhuma, ele está transformando Gaza, como disse um diplomata, ele está transformando Gaza num cemitério de crianças. Cemitério de crianças. São mais de 4 mil crianças que se tem registro que já morreram nessa. Que não tem, essas crianças não têm nada a ver com o atentado a Israel, não tem nada a ver com o Hamas, não tem nada. São crianças. Ele está transformando Gaza num cemitério de crianças, é limpeza étnica. Ele não vacila em mandar bombardear comboio de ambulâncias. Só aquele jornalista escroto da Globo News é que acha que não tem problema nenhum, só o pontual que acha que não tem problema bombardear comboio de ambulâncias. Ele manda bombardear campos de refugiados. Outro dia, o campo de refugiado que ele mandou bombardear é um campo de refugiado com mais de 100 mil pessoas. Ele manda bombardear hospital, dizendo que tem corredores, tem túneis nos hospitais, coisa que é uma falsidade. Até a imprensa dos Estados Unidos mostra que isso é falso. Ou seja, Netanyahu é uma pessoa, é um criminoso de guerra, é um homem do extermínio e tal. Ele vai parar? Não para. O problema é que não para porque não é só ele. Se fosse só ele, podia parar. Mas o problema é que é o Estado de Israel que está dominado por essa visão sionista, racista, colonialista. É o Estado de Israel. Então, Israel só vai entender a linguagem de uma grande repulsa mundial, né, e de uma ação mais dura dos governos. Mais dura dos governos.
Então, muito importante o que está ocorrendo toda semana, no mundo inteiro, não é no mundo árabe, no mundo inteiro, de milhões de pessoas na rua, Isso. pedindo paz, né? Pedindo trégua, pedindo fim do genocídio, criticando, né, o Holocausto palestino, né, criticando, mostrando o que está ocorrendo, né, que não é uma guerra, é um genocídio, não é contra o Hamas, é contra o povo palestino, é por expansionismo, por colonialismo e por racismo. Né? Então, muito importante essas manifestações, estão crescendo essas manifestações. Esse final de semana foram manifestações impressionantes. Demais. Na Inglaterra, na França, na Espanha, né? Manifestações gigantescas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já são 5 semanas de manifestações diretas. Né? Então, essa repulsa mundial é fundamental. E é fundamental que os governos endureçam no trato com Israel. Até agora, o governo brasileiro vinha adotando uma postura de, na ONU, defender a paz, ou seja, se contrapor a Israel, porque, segundo Netanyahu, defender a paz é defender o terrorismo, é isso que ele fala. Né? Isso. Então, o Brasil se contrapôs ao Estado terrorista de Israel, defendendo a paz no Conselho de Segurança da ONU, e deu declarações contrárias ao genocídio. E não adotava um comportamento mais incisivo ainda sob o argumento que estava em negociação para a repatriação dos brasileiros e que um endurecimento de relação poderia prejudicar a volta dos brasileiros. Agora eu acho que não tem mais esse argumento. Os brasileiros estão chegando aqui no Brasil essa noite. Não tem mais esse argumento. Eu acho, Camila, de imediato tem 3 atitudes que o governo devia tomar, em sequência. Uma primeira atitude é expulsar esse embaixador israelense do Brasil. Isso não é um embaixador. Isso é um provocador bolsonarista. Tinha que expulsar esse cara do Brasil. Show! Vai embora. Não venha fazer política aqui no Brasil. Não venha se juntar com o Bolsonaro para fazer comício. E o cara é tão cínico, mas tão cínico, esse provocadorzinho de Israel, que ainda fala assim, não, mas o Bolsonaro não foi convidado. Oh, panaca. E o que era aquela placa com o nome do Bolsonaro? Pensa que nós somos otários? Pensa que nós somos otários, que nós caímos nas fake news de Israel? Então, uma primeira medida seria expulsar esse sujeito. Esse sujeito não é embaixador. Esse sujeito não é do corpo diplomático. Esse sujeito é um provocador. Provocador. Acho que essa é uma primeira medida. Uma segunda medida é o que várias entidades da sociedade civil apresentaram a semana passada. CUT, MTST, a Associação dos Povos Indígenas, a ANBIP, apresentaram a semana passada, que é pedir para romper 3 acordos que estavam para ser firmados com Israel. 2 que tinham sido entabulados pelo genocida Jair Bolsonaro, na época das trevas bolsonarianas, e um que tinha sido entabulado pelo traíra Michel Temer logo depois do golpe de 2016. Então, essas entidades da sociedade civil estão dizendo o seguinte, esses acordos têm que ser barrados, congelados. Não pode ter acordo com quem pratica genocídio. Agora, eu acho que tem um terceiro movimento, vamos ver até onde vai o governo Lula. Um terceiro movimento, agora resolvida a questão das repatriações, um terceiro movimento que é romper relações diplomáticas com Israel. Eu acho que é esse o discurso que Israel entende. Você tem que endurecer com Israel. Se ficar amansando, passando o pano para Israel, né, esse Netanyahu e o Estado sionista, que não é o Netanyahu, o Estado terrorista de Israel vão continuar o genocídio. Então, é preciso, no meu entender, uma terceira questão seria romper relações diplomáticas. Isso alguns países aqui da nossa região já estão fazendo. Sim. Você pega a Bolívia, rompeu relações diplomáticas com Israel. A Colômbia retirou o seu embaixador de Israel, o que é um primeiro passo para rompimento de relações. O Chile, vê que o Boric do Chile não é aquele de enfrentamento, de grandes confrontos, não é isso? Mas o Chile retirou o embaixador de Israel também. Eu acho que está na hora do Brasil endurecer. Se havia o argumento de que não endurecia antes, porque estava em processo de negociação para a repatriação, esse argumento se encerra, já se encerrou. Hoje à noite os brasileiros estão de volta. Parabéns à diplomacia brasileira, parabéns
ao governo Lula por essa grande vitória, né? Mas agora é uma outra fase, é um outro patamar. Eu listaria, Camila, aqui, trocando ideia, né? Trocando ideias, refletindo contigo. Eu listaria esses 3 movimentos: expulsar o embaixador provocador de Israel do Brasil, não assinar aqueles 3 acordos, né? Fazer pressão para que o Senado rejeite aqueles 3 acordos, não assinar os 3 acordos de cooperação com Israel. Acordo, inclusive, um dos acordos é militar. Você vai fazer acordo militar com genocida, né? E terceiro, que aí seria uma atitude mais incisiva, mais contundente, que eu acho que seria correta, romper relações diplomáticas com Israel. Eu acho que essa é a única forma de tentar barrar, são as manifestações de rua e o endurecimento dos governos, a única forma de tentar barrar a mão assassina do Estado terrorista de Israel. E eu concordo contigo, não sei se o Brasil vai conseguir fazer todos esses, mas a cobrança vai ser enorme, né, Miro? Agora não tem mais argumento. Quer dizer, nossos nacionais já estão por aqui, porque não endurecia por conta disso, que depois que eles voltassem, ia começar a ter um discurso mais denso com relação a Israel. E agora? Agora a gente espera. O ministro das Relações Internacionais, o Mauro Vieira, no domingo ele deu uma coletiva de imprensa e falou que o Brasil agora vai lutar pelo cessar-fogo, né? Novamente na ONU, mas a gente tem visto esse embrião da a ONU, desculpe, a ONU não como não está tendo, não sai nada da ONU, né? Não tem nenhuma orientação mais prática da ONU, nenhuma decisão prática da ONU, nem o próprio Conselho, que tem se discutido é que o Conselho acabe e reformule esse Conselho, porque o que está aí, que seria ele importante nas decisões, né, com relações à guerra, não está acontecendo porque a gente sabe que tem esse braço dos Estados Unidos lá na ONU. Então, realmente, o Brasil vai ser muito cobrado agora. Acredito, a gente teve esse esforço, você aí citou os 10 países com quem o presidente Lula conversou, os 10 presidentes e líderes de Estado desses 10 países, e agora a gente precisa realmente de uma resposta. Nós aqui estamos aguardando uma resposta, assim como nós estamos aguardando também o desfecho, né, da CPI dos atos antidemocráticos, né, para que os militares eles sejam punidos, né, os financiadores do golpe. A gente espera também que o Brasil ele se posicione, sim, agora com relação a Israel. Então, é muito importante que o governo brasileiro consiga dar essa resposta. Eu queria fazer um adendo à sua fala sobre as manifestações. Houve também manifestação em frente à casa do Biden, né? E algo que a gente está chamando de genocida. E algo que a gente tem percebido que no início estava se falando que a esquerda não estava indo, né? Que a esquerda não estava participando. Você até contrapôs esse argumento de que sim, a esquerda está participando. E o que é mais interessante na minha visão é que agora a gente tem a sociedade, são pessoas civis, pessoas comuns que estão nas ruas, indo às ruas. E o sábado, no mundo inteiro, essas manifestações foram muito importantes dentro deste cenário que as ruas estão dando essa resposta e estão pedindo, né? Pedindo que para que mude esse cenário que a gente está vendo. Então, eu acho que a gente tem, aí falando de narrativas, Mira, eu acredito que a mídia independente, né? A mídia progressista, e aí eu cito a TV 247 e os demais canais progressistas que a gente tem no Brasil, tem esse papel muito importante de levar esse conteúdo para as pessoas. E a gente tem conseguido, na minha análise, mas aí eu quero que você possa analisar do ponto de vista de um estudioso da comunicação, nesse sentido, se essa narrativa, a gente tem conseguido quebrar essa narrativa e trazer a sociedade para a rua e para o discurso pedindo o fim do genocídio em Gaza. Então, Camila, só
Sobre a ONU, eu acho que o Lula acerta, né? Lula, Celso Amorim, como assessor especial do presidente Lula para Relações Internacionais, e o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, acertam ao dizer já em vários fóruns que é preciso mexer na governança da ONU. A ONU não consegue, ela perdeu o papel. Ela não consegue cumprir papel para resolver conflito em lugar nenhum, né? Porque sempre fica ao sabor dos grandes interesses. É o que o diretor da ONU para Direitos Humanos em Nova York falou recentemente, falou semana retrasada, ao pedir para sair, né, para pedir para se aposentar, ele falou: a ONU é refém dos Estados Unidos e é refém de Israel na questão palestina, já há décadas que é refém. Então, o presidente Lula, Celso Amorim, o Itamaraty acertam ao dizer que essa governança da ONU não está dando conta dos conflitos no mundo. Que essa situação do Conselho de Segurança, você ter 5 países com poder de veto, sendo que 3 desses países estão blocados, Estados Unidos, França e Reino Unido, não é isso? Um voto veta tudo, que foi o que os Estados Unidos fez com a proposta de paz e de corredores humanitários e trégua humanitária do Brasil, né? E isso paralisa a ONU. Agora, esse é um problema que não basta só a ONU, você teria que ter ações mais duras de vários governos, porque Israel já foi derrotada várias vezes na ONU e colocou todas as resoluções no arquivo, no lixo. Nunca levou em consideração. Porque Israel tem um apoio e a grana dos Estados Unidos, bilhões em armamentos dos Estados Unidos, né? Como disse esse candidato agora à presidência nos Estados Unidos, o Kennedy, né? Israel serve aos interesses dos Estados Unidos na região. Tem gente ligando para o Miro aí, né? Por isso está dando. Deixa eu colocar aqui. Opa, esse é o Miro. Tem gente ligando para o Miro. Daqui a pouquinho ele volta. O pessoal está ligando. Mas vamos nessa, né? O Miro estava falando sobre a ONU, né? Sobre o papel da ONU, que realmente a gente não tem mais, não tem, a ONU tá silenciada, né? Está atendendo aí aos interesses do imperialismo e, sobretudo, dos norte-americanos, né? Dos Estados Unidos. Vamos ver se o Miro ele volta daqui a pouquinho, caiu, mas daqui a pouquinho a gente tem também, que já está aqui na coxia para daqui a pouco entrar, nosso queridíssimo André Constantini, militante político e presidente do Movimento Nacional de Favelas e Periferias, daqui a pouco chegando por aqui. Estão boicotando o Miro, mas o Miro já está voltando aqui, mas não, pessoal, Miro, às segundas-feiras, é realmente muita potência. É vocês aqui, ou para o pessoal está enlouquecido, volta Miro, hashtag, pedindo o Miro de volta, porque realmente sua presença no Giro é muito importante, sua análise é muito importante para nós, Miro. Então, você estava falando sobre a ONU, né? Isso. Peço desculpa, Camila, não sei o que houve, caiu e tive dificuldade para retornar. Peço desculpa aí ter prejudicado, tá? Estava dizendo isso. Então, a ONU tem esse problema. Agora, mesmo quando a ONU toma resoluções contrárias a Israel, e já foram muitas resoluções contrárias a Israel, né, em função da agressão permanente de Israel ao povo palestino, ocupação de território, né? O problema na Palestina não começou no mês passado, não começou no 7 de outubro. Né? Aquilo vem já... Né? São décadas de agressão, humilhação, controle, desrespeito, assassinatos, décadas. A ONU já tomou várias resoluções contra Israel. Já teve até resolução apoiada pelos Estados Unidos, uma delas. Mas Israel se sente à vontade, porque sabe que tem um papel-chave naquela região para os interesses dos Estados Unidos. Israel é um protetorado dos Estados Unidos. É uma base militar dos Estados Unidos na região. É como disse esse candidato, né, à presidência dos Estados Unidos, esse Kennedy linha suja, né, esse Kennedy fascista, né,
de que é o porta-aviões, Israel é o porta-aviões dos Estados Unidos na região. É isso. O olho, a alma dos Estados Unidos na região. Né? Então, Israel sabe disso e abusa. Então, é preciso mudar a governança na ONU, mas é preciso que os governos endureçam a relação com Israel. Né? Nesse sentido, eu acho que o Brasil estava adotando posições positivas na ONU, no Conselho de Segurança, ao propor a paz, ao criticar o genocídio, estava adotando, mas eram insuficientes. Agora é preciso subir o tom, no meu entender. Né? Porque se ficar dependendo dessas reuniões da ONU, elas vão continuar produzindo papéis e virando enrolação, e o povo de Gaza sendo assassinado. Nesse cenário, como que está a batalha de narrativas? Isso que você perguntou. Como que está a batalha de narrativas? Na minha leitura, não sei se está correta, vamos ver. Na minha leitura, na minha merreca de opinião, eu acho que Israel está perdendo a batalha de narrativas. Está perdendo. Né? Porque Israel começou com o ataque do Hamas, Israel começou como vítima. E aí cativou algumas pessoas, cativou alguns setores, paralisou, inclusive, outros setores que esqueceram de ver o contexto, esqueceram de ver a história. Só viram aquele ataque, como se fosse um raio em céu azul, né? Não entendendo todo o processo histórico. Mas, num primeiro momento, em função do ataque do Hamas, Israel ficou como vítima. Num segundo momento, né, utilizou aquele ataque para uma política de genocídio. E aí a internet, você vê, a internet ela espalha, ela tem um esgoto digital bolsonarista, fascista, mileísta na Argentina, ela tem esse esgoto digital da extrema-direita, mas a internet também é o que permite que informações venham à tona, porque não aparecem na mídia tradicional. A internet trouxe, né, para a sociedade, no mundo inteiro, as cenas de barbárie que o Estado de Israel está promovendo em Gaza. Então, Israel não está em guerra na região. Israel está num massacre. Não há guerra entre duas nações em que uma tem exército e a outra não tem. Entre dois estados, não tem dois estados. Israel está massacrando. Aproveita do episódio para promover limpeza étnica, promover genocídio, para ocupar as terras. O projeto é ocupar toda a região. Isso, então, a internet trouxe à tona. As imagens são muito fortes de crianças que não têm nada a ver com arma, crianças que não têm nada a ver com Hamas. Não são células terroristas, são crianças. Mais de 4.000 mortas. É um cemitério de crianças que Israel está transformando a região. Então, a internet trouxe a público os ataques a comboios de ambulância. Israel não tem piedade. O Estado terrorista de Israel é assassino. Não tem piedade. A internet trouxe à tona imagens de ataque a campos de refugiados, onde as pessoas estão se abrigando, eles vão lá e atacam. Israel trouxe à tona ataque a hospitais. A internet trouxe à tona ataque a hospitais. Eu acho que aí Israel começou a perder a batalha de narrativas. Essa disputa de hegemonia na sociedade começou a perder. Tanto é que as manifestações passaram a ter e não crescendo, como você disse. Né? Tem as organizações políticas sociais, né, que são a favor da paz, apoio ao povo palestino, contra o Estado terrorista de Israel, mas quem está na rua, nessas manifestações gigantescas, são pessoas do povo que estão vendo as atrocidades cometidas em Gaza pelo Estado terrorista de Israel, pelo carniceiro Netanyahu. Então as pessoas vão à rua, porque tem sentimento, tem empatia, vem as crianças morrendo, vem cenas dramáticas, né, de pais, mães, né, chorando crianças mortas no colo, ensanguentadas. Então, eu acho que nesse ponto Israel passou a perder a batalha de narrativa. Tanto é que ele fica procurando inventar. Né?
Mossad, o Serviço Secreto Israelense, o Estado de Israel, são muito experientes em inventar histórias, né? São reis de fake news, vivem inventando histórias, né? Para se colocar como vítimas. Eles têm que ficar inventando histórias. Então, inventa história. Inventaram agora, foi desmoralizado pelo jornal New York Times, inventaram a história que os hospitais tinham canais para onde estavam os terroristas, né? Túneis onde estavam os terroristas. Isso é mentira, isso é patifaria. Como essa história que ainda precisa ser explicada direito do Hezbollah, dos tais terroristas de Hezbollah no Brasil. Está muito estranho. Demais. Né? Mossad por detrás disso. Né? Ontem, o superintendente da Polícia Federal brasileira afirmou que vão romper determinados acordos de cooperação com a Mossad, porque a Mossad demonstrou que não tem princípio nenhum, né? Tenta se aproveitar do fato, divulga a sua versão, né? Como disse o próprio superintendente, ninguém falou em Hezbollah, a Polícia Federal não falou em Hezbollah. Como que a Mossad vem e fala isso, né? Então, parece que alguns acordos de cooperação, Bolsonaro tinha fechado vários acordos de cooperação com o Serviço Secreto de Inteligência, que, na verdade, é o Serviço Terrorista de Israel, a Mossad, né? Tinha fechado vários acordos. E o superintendente agora da Polícia Federal fala que eles vão ser revistos, porque houve quebra de confiança. Quebra de confiança. Espero que sejam revistos de fato, né? Então, porque eles estavam perdendo a batalha de narrativas, a famosa batalha de narrativas, a luta de ideias, a batalha de ideias, a disputa de hegemonia na sociedade, eles estavam perdendo, então eles têm que ficar inventando coisa para ver se conseguem retomar a ofensiva. O que as cenas no mundo têm mostrado é isso que você descreveu. São milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas indo às ruas, civis, né? Em todas as organizações populares, progressistas, convocando, mas milhões de pessoas indo às ruas porque percebem essa chacina, né? Esse genocídio, é a palavra que Israel mais detesta, esse genocídio praticado por Israel, praticado pelo carniceiro Bibi Netanyahu. Então, eu acho que está perdendo a batalha de narrativa. Isso faz com que a própria mídia hegemônica, a mídia tradicional, ela fique numa sinuca de bico. Isso. Né? Fique numa sinuca de bico, porque ela sempre apresenta a versão de Israel, sempre tenta comparar Israel e Gaza, quando não tem comparação. Ela utiliza esses termos, guerra, Hamas. Não é guerra e não é Hamas, isso é patifaria. Não é guerra, é genocídio, e não é contra o Hamas, é contra o povo palestino, com uma visão colonialista racista, sionista. Né? Então, a mídia sempre tentou passar essa versão. Ela procura esconder, inclusive, essas manifestações gigantescas no mundo inteiro, dá pouco destaque para isso. Se fossem manifestações em apoio a Israel, ela daria muito destaque. Como são contra, ela dá pouquíssimo destaque. Mas, mesmo assim, ela tem dificuldade. Então, um carniceirinho como esse Jorge Pontual fala aquela besteira sobre comboio de ambulâncias e depois tem que pedir desculpa. Não foi bem isso que eu quis dizer, ô Jorge Pontual. Ninguém é criança, nem você é criança, né? Não vem com patifaria. Então, a mídia tradicional, essa mídia que é muito vinculada, que é muito alinhada com a política externa dos Estados Unidos, e nesse sentido, com a política externa do seu protetorado no Oriente Médio, com Israel, né? Essa mídia que tem esse complexo de vira-lata fica meio que numa sinuca de bico. Então, ela passa a diminuir um pouquinho, mas bem pouquinho, o tom. Né? Bem pouquinho. Né? Ela coloca uma coleira no Jorge Pontual. Ó, segura um pouco aí, né? Para de babar, né? Vai devagar. Né? Tenta, né? É difícil controlar o Jorge Pontual, o Demétrio e outras figuras. E foi o que a gente conversou semana passada, não foi, Miro, com relação
aos jornalistas, né? Os veículos, a influência dos sionistas, né? Nas redações dos principais veículos. Então, realmente, a gente está conseguindo aos pouquinhos, ó, sabe quando a gente pega a bola e dá uma furadinha assim, a gente está furando, são várias furadinhas que a gente está fazendo. Por isso, a importância de todos nós compartilharmos este conteúdo, sobretudo aqui da TV 247, deixar o dedinho no gostei para a gente furar a bolha do algoritmo, porque a gente sabe que mais pessoas precisam ter acesso a este conteúdo. Eu vou fazer das palavras, deixa eu pescar aqui, ela que falou, Maria Eugênia, aqui, ó, deixa eu resgatar o comentário da Maria Eugênia. Análise sensacional, parabéns, Miro. Muito bom ouvir e aprender com pessoas inteligentes como você. Faço das palavras da Maria Regina as minhas e acredito que de todos os nossos telenautas. Miro, eu quero agradecer imensamente por essa análise, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui conosco, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Eu é que agradeço, Camila. Beijãozão. Você já está bem mais tranquilona, não está não? Agora estou. Agora estou. Você é Vitória, não? Está feliz ou é Bahia? Eu sou Bahia. É Bahia, tá certo. Eu sou Bahia. Então. Tá bem, tá Agora bem. Bahia. Fico feliz pelos times baianos, né? Mas eu sou Bahia, viu, Miro? Sou Bahia. Certo. A gente vai tomar, eu, você, Ana Georgina, vamos tomar um aqui na Bahia, próximo a Fonte Nova, né? Aí vai ser legal. Manda um beijão para ela, tá? Não esquece de mandar um beijão para a Georgina, tá? Tá certo, Miro. Um beijão para você também. Tchau, tchau. Beijão e bom trabalho, Camila. Tchau, tchau. Obrigada. Também dividindo uma bancada com um parceiro desse, Altamiro Borges, nosso querido Miro. Como é que não fica de boas? Pois é, minha gente. Vamos seguir aqui o nosso Giro das 11, agora 11 horas e 47 minutos, hoje, 13 de novembro. Eu quero pedir a vocês que, por favor, deixem seu like, né? Deixe o seu joinha. Cadê Beto? Beto Silva trabalhando certo aqui no chat, pedindo joinha do pessoal, pedindo joinha do povo e o compartilhamento desta live, deste Giro das 11 para geral. Compartilha, porque a gente precisa furar as bolhas da mídia hegemônica e imperialista.